Olá, querido, graça e paz. Amém. Bom dia, a vida chegando com palavra de fé, amor, esperança no coração de Deus para o seu coração. Amém. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Estamos falando sobre quando o abatimento atinge a sua fé. E nessas duas mensagens anteriores eu falei sobre o que é fé. Falei do evangelho verdadeiro, como identificar o falso evangelho, o verdadeiro evangelho. Falei que nós precisamos ouvir a palavra para ter a fé e praticar ela, né? E agora vamos começar a falar sobre o abatimento. O que acontece quando ele atinge a nossa fé? Então, o abatimento, a palavra abatimento significa enfraquecimento físico e moral, depressão, prostração. Vivemos uma época em que a depressão tem tomado conta de muitos corações na igreja. E a depressão, ela é uma doença que atinge a alma. E ela vem de várias maneiras. Nós somos atingidos por três males hoje em dia, né? Um é a depressão, outro é a ansiedade. O terceiro me fugiu da mente agora, mas eu vou lembrar. Sabe, a ansiedade, você está sofrendo por algo que ainda não chegou. É um sofrimento antecipado. Então o abatimento, ele te enfraquece fisicamente, moralmente, trazendo e fazendo chegar a depressão, que chega à prostração. A palavra abater é fazer cair, pôr abaixo, causar morte violenta. Abater. Vamos abater aquele búfalo, né? Só expressão, tá? Vamos abater aquele avião. Vai fazer ele cair. Então abater é isso. Quem quer te abater? O diabo. O diabo quer te derrubar, te abater. Então o abatimento que atinge a nossa fé, ele atinge com o propósito de nos derrubar, de nos fazer prostrar. Você conhece alguém que diz que está na caminhada, mas está prostrado? Você conhece? De repente eu estou falando com alguém que está assim, cansou. E aí deu uma de Roberto Erasmo, sentou à beira do caminho. Estou sentado à beira do caminho, vendo caminhões e carros a passar. Ele sentou à beira do caminho e está vendo crentes e crentes, irmãos e irmãs a passar, seguindo o caminho, mas ele está sentado. Ele está prostrado. O abatimento por causa de alguma coisa atingiu a sua vida, a sua fé. E ele resolveu parar. Hoje não quer ir mais à igreja. Hoje não quer mais ir cultuar. E eu quero usar a vida do profeta Elias para falar sobre abatimento. E para isso a gente precisa rever como que Elias surge. Você sabe como Elias surge? Você lembra do nome do pai de Elias? Da mãe de Elias? Não, né? Então, não fala. Porque a Bíblia vai dizer assim, 1 Reis 17:1. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes dias, nesses anos, segundo a minha palavra. Aleluia. Olha que ousadia. Olha como esse homem aparece no cenário de Jerusalém, no reinado de Acabe e Jezabel. Ele aparece do nada. A idolatria tomava conta da situação. O povo estava cocheando entre dois pensamentos. Baal reinava absoluto porque Jezabel havia tirado os altos de adoração nos montes do povo de Israel e colocado Baal para ser adorado. Acabe também estava adorando Baal. Estava uma miscigenação de deuses em Jerusalém, um povo confuso. O povo com uma fé que não agradava a Deus porque estava ouvindo uma falsa palavra, um falso evangelho. Surge Elias, do nada,
cai de paraquedas. E a sua palavra é: aleluia, glória a Deus. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. A Bíblia não diz que era o pai de Elias. A Bíblia não diz que era a mãe de Elias. A Bíblia só fala que ele era de Gileade e era tesbita. Mas a Bíblia diz e ele fala que ele vivia perante a face de Deus. Se ele era um homem que vivia perante a face de Deus, era um homem de fé, de muita fé. Era um homem que passava um grande tempo na presença do Senhor, falando e ouvindo a Deus. Elias era um homem que conhecia a voz de Deus. E ele, ao declarar isso, ele vai e fala: não vai cair nem orvalho mais nessa terra. E ele fala no final, ele não fala segundo a palavra do Senhor, ele fala segundo a minha palavra. Ele está embasando, aleluia, a autoridade que ele tinha na palavra dele, devido a ele passar tempo na presença de Deus. E é claro, ele estava fazendo algo para o qual ele foi chamado no propósito dele. E eu quero abrir um parênteses aqui para deixar isso claro. Tem coisa que eu vou falar e não vai acontecer porque não está dentro do meu propósito daquilo. Mas tem coisa que a pastora Flávia vai fazer e vai acontecer porque está dentro do propósito dela. Eu posso tocar no meu violão, eu posso cantar, eu posso até adorar o Senhor. Mas não vai ser da mesma forma que a pastora Flávia vai cantar sem violão, a capela, e vai adorar ao Senhor. Porque o propósito do chamado dela está ligado a louvor e adoração. O meu propósito do meu chamado está ligado à pregação da palavra do Evangelho, ao ensino da palavra do Evangelho, de forma falada, de forma escrita. Então, por mais que eu queira fazer algo fora disso, eu posso até fazer, mas não vai ter o efeito necessário que deveria ter. Elias, ele surge do nada e solta essa bomba com muita autoridade e muita fé. Aleluia, glória a Deus. Israel vivia uma época negra de apostasia e idolatria. Amado, nós não estamos tão diferentes da época que Israel vivia quando Elias surge. Nós temos vivido em nosso meio uma época de apostasia e idolatria. Quantos homens sendo adorados em nosso meio? Apóstolos sendo adorados, pastores sendo adorados, denominações sendo adoradas. Apostasia dentro da igreja, tirando Jesus do centro, colocando ele para fora. Aí eu vou lembrar de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quantas vezes nós já tiramos o Espírito Santo da direção e falamos: não precisamos mais de você, eu faço com a minha liturgia, eu faço com a minha capacidade, eu faço com a minha autoridade. E mandamos ele sentar porque não queríamos ser dirigidos por ele. Vivemos uma época negra, onde escândalos e mais escândalos pipocam na internet. Pastores casando 3, 4 vezes. Casos de abusos infantis e outros surgindo na mídia, pipocando a cada tempo, a cada hora. Isso é sinal de apostasia e falta de temor ao Senhor. Só que nesse contexto surge Elias, cheio de fé, ousadia e intimidade com Deus. Aí é que eu abro um parênteses para perguntar: aonde estão os Elias de Deus? Onde estão os homens e mulheres de Deus que devem surgir anonimamente, sem querer like, sem querer holofotes, apenas para expressar a Deus, a graça de Deus, a liberar a palavra de Deus, homens cheios de fé e cheios de intimidade com Deus? Elias surge assim, cheio de fé, aleluia, cheio de intimidade com Deus. Eu vou continuar amanhã, mas eu quero que você medite nisso. A forma como Elias aparece, cheio de fé,
causando um impacto no meio daquele povo. Tamanha era a sua intimidade com Deus, e ao abrir a boca acontece, não chove mais. 3 anos e meio sem chuva. Aleluia, glória a Deus. Senhor, bendito é o teu nome. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor Deus. Pedimos que o Senhor derrame graça, glória, unção, poder. Abençoe-nos, Senhor, nos guarde e nos livre. Não nos deixe, Senhor, cair enganados por nós mesmos, engodados pelo nosso coração. Senhor, que nos leva a pensar tantas coisas que não deveríamos. Senhor, tem misericórdia na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a continuar firmes a cada dia na sua presença, para a glória e honra de Jesus. Amém. Amém, amado. Olha, beijo no seu coração. Bom dia, vida para você.